Eu sei que muita gente comemorou hoje o Dia dos Pais, outros se lembraram dos pais, outros choraram pelos pais, outros se alegraram na história de vida que os pais legaram. Queria deixar uma ideia com os irmãos aqui, cobrar isso diante do Senhor. Fiz uma pesquisa na Bíblia e vou citá-la aqui rapidamente nessa meditação. Em gratidão diante de Deus pela vida dos pais. Segundo Reis 22, fala da vida de um moço. E eu quero só citar as posturas dele quando ele encontra um livro. Já cantamos aqui hoje o que Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Eu quero só deixar esse contexto aqui com os irmãos hoje, em gratidão diante de Deus, pela minha família. Segundo Reis 22 diz o seguinte: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta se ajuntaram do povo, que dei nas mãos dos que dirigem a obra e que têm a cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contam o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Vamos orar. Pai querido, te louvamos por quem veio aqui hoje, por tanta coisa boa que já aconteceu aqui diante do Senhor nesse culto. E eu peço que o Senhor continue abençoando o teu povo que veio aqui. Dá uma palavra ao nosso coração agora, Pai, de tudo que o Senhor já nos deu. Acrescenta algo à nossa vida nesse momento, em nome de Jesus, amém. Muita gente comemorou hoje com certeza o Dia dos Pais, alguns com os pais, alguns sendo comemorados aí em família. Hoje temos duas datas importantes: o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 159 anos, Ashbel Green Saibto chegou na Baía de Guanabara, fundou a Igreja Presbiteriana. Hoje somos uma igreja com 6.500 igrejas no Brasil, temos 240 escolas e cerca de 40 hospitais aí, onde temos propriedades e também vínculos nessas estruturas. Funcionamos como igreja, graças a Deus. Temos hoje missionários aí fora em 42 países e mais de 200 missionários também nas juntas de missões nacionais a nível de IPB. Duas datas importantes, mas eu quero gastar um pouquinho aqui com os pais que vieram hoje. Temos muitos exemplos bonitos de alguns pais. É interessante, faz isso depois. Na Bíblia não tem muita história de pai muito bom. É impressionante. Cada pai na Bíblia tem a sua vida de falhas.
Deus trabalha ali toda a humanidade, e a biografia que se escreve é da vida, da luta com Deus, das vitórias, mas também das derrotas. Temos exemplos trágicos, como os filhos de Eli, que foram criados diante de Deus, mas nunca levaram a sério as Escrituras. Anota isso, filhos que são criados diante de Deus, mas não aprendem a levar a sério as Escrituras. Não dá para entender. Ofni e Finéias, desobedientes, ladrões, casados, zombavam de Deus. Deus resolve entregar o povo numa batalha em derrota. Mas acontece um problema bem sério. Perdem, naquele dia, a Arca da Aliança, que era o símbolo da glória de Deus, da vitória de Deus sobre o seu povo, da religião sobre o Estado de Israel ali. O que aconteceu? Uma das mulheres que estava grávida, quando ela fica sabendo que a arca se foi, da morte de Ofni e Finéias, ela passa mal, ela concebe um filho e morre. A criança se salva. O nome que se dá a essa criança: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória. Eu queria que a gente atentasse hoje, gente, para a nossa casa. Tem casa que parece que não tem mais conserto. Mas eu queria dizer para cada um de nós aqui: se tem vida, ainda tem conserto. Existem histórias terríveis. Semana passada eu lia sobre uma história que, no seu programa aí, você ia colocar que essa é uma história trágica. Não sei se alguém leu sobre isso. Uma menina de 12 anos chega para o pai e fala assim: pai, leva a gente para tomar banho no rio São Marcos. E o pai pega as 4 meninas e leva para esse rio. A gente não sabe o que aconteceu ali, mas a caçulinha, a menorzinha, começou a morrer afogada. Não sabemos a distância que estavam os pais. As 3 meninas pularam para salvar a irmãzinha que estava morrendo afogada, e as 3 morreram afogadas. E o pai conseguiu salvar só a caçula, que tinha começado a morrer afogada. Está na internet, está rodando. Num dia só, um pai que vai levar as meninas para passear, sai com 4, volta com 1. Muita gente deve estar perguntando: que pai é esse? Não entro nesse mérito. Só estou citando que dentro de famílias tem coisas trágicas, como aconteceu aqui com a família de Eli. 2 filhos morrem, um nasce, o nome dele é Foi-se a glória. Muitos lares têm vivido lutas, e eu queria atentar aqui, nessa noite, para você anotar que tipo de lar é parecido quando as Escrituras, em termos de: a minha casa é assim. Adão começa a vida, peca logo, tem filhos, e depois é obrigado a sepultar um filho assassinado. Noé, homem justo diante de Deus e reto, com seus 3 filhos, ele constrói uma arca por 120 anos em obediência a Deus. Sai da arca, embebeda, amaldiçoou um filho, e essa maldição provocou desastres até hoje. Abraão sai da sua terra e da parentela com a promessa de Deus, e sai com a sua esposa Sara. Tinha uma escrava chamada Agar. Ali ele vive nas terras de peregrinação, e enfim o filho da promessa não vem. A esposa tenta dar uma adiantadinha, enfim entrega para ele Agar. Ele tem um filho que não é da promessa, nasce Ismael, pedra no sapato de Israel até hoje. Depois nasce o filho da promessa, Isaac. Isaac é um camarada bom, Isaac é um homem de oração, vivia em oração até os 40 anos de idade, antes de se casar, sempre foi um moço diante de Deus. Agora o que acontece? Tem 2 filhos, quando nascem os filhos, e em vez de criar os filhos do mesmo jeito, Jacó é amado pela mamãe, Esaú é amado pelo papai. Partidarismo, dividindo a casa. Depois vem Jacó, gente, que talvez seja o maior pai da Bíblia. A gente cita alguns, mas é Jacó. Jacó é o cara que forma a história do povo de Israel. 12 filhos. Seus 12 filhos são de 4 mulheres. Dessas 4 mulheres, ele ama uma e tolera 3. É o que está dizendo o texto.
Não fala nenhuma vez que ele ama a Bila, não fala nenhuma vez que ele ama a Zilpa, não fala nenhuma vez que ele ama a Lia. Só fala que ele amava Raquel. Muitas lutas. O que falar de Davi com seus mais de 15 filhos, suas 7 mulheres? Um homem que simplesmente viveu diante de Deus, escreveu muitos salmos, muita coisa bonita, mas um sujeito cheio de buracos na vida. Por quê? Teve tempo para muita coisa, inclusive para escrever salmos que estão exarados na Bíblia, mas ele não teve um tempo continuado, específico, doado para seus filhos. A desgraça da vida de Davi, Absalão, um moço que luta contra o pai, tenta destronar o pai, um moço que morre na guerra com o pai, e quando morre, Davi chora muito, porque ele vai dizer: meu filho, o que é que eu fiz? Antes que alguns pais aqui hoje tenham que dizer depois, mais tarde, o que é que eu fiz com meu filho? O que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? A cobrança que Deus nos traz hoje, meus irmãos, é a cobrança de um menino que tinha 8 anos, assume o poder, porque Deus o coloca ali. Josias é seu nome. Reina 31 anos, e a expressão que aparece aqui, eu quero deixar somente esses pontos aqui. Quem é Josias? Um menino de 8 anos, que assume por obrigação ali o trono. Ele tem um sacerdote do lado dele, esse sacerdote é o que domina e rege ali as coisas. Esse sacerdote Ilquias está com ele, do lado dele, conhece a Deus e trata, meus irmãos, enfim, a Josias como rei, mas como alguém para ser ajudado. Um menino de Deus. O que ele fez? Fez o que era reto diante do Senhor. Versículo de número 2. Ele anda, olha que bonito, em todo o caminho de Davi, seu pai. Por que Davi merece esse elogio aqui? Porque Davi, gente, ele não brincava com Deus. Davi teve falhas, teve lutas, teve dificuldades, mas se teve um cara que levou Deus a sério, esse foi Davi. Davi, quando ele se humilha mesmo. Davi, quando abandona pecados, ele abandona mesmo. Davi, quando retorna para Deus, ele retorna de verdade. Ele não se desvia como aqui Josias, nem para a direita, nem para a esquerda. A sua vida está diante de Deus. Há uma reforma no templo, há uma construção, há muita coisa quebrada naquele templo. O templo não estava sendo usado com continuidade. E aí, essa descoberta aí eu destaco poucas coisas aqui, para depois a gente orar com a igreja. Um livro é achado, um livro. E o livro que é achado aqui é o livro da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O livro da lei é achado. Ilquias entrega o livro a Safã. Ele já começa, é o escrivão, é o que sabe ler, é o que lê com facilidade. Ele já começa a ler o livro, ele percebe que tudo está dando certo, a construção está bem, o pessoal é honesto, não some uma moeda, as coisas estão sendo levantadas, há uma construção do templo ali bonita, mas tem um problema. Qual que é o problema? Tem uma Bíblia desaparecida, completamente dentro da estrutura dessa família, dessa nação, desse grupo, desse povo, desse rei, agora com 17 anos de idade. Quando aparece a expressão aqui no versículo 8, né? Achei o livro da lei na casa do Senhor. Uma pergunta que eu faço para cada um de nós aqui hoje, meus irmãos: você consegue achar com facilidade o livro da lei na sua casa hoje? Você consegue achar com facilidade as escrituras na sua casa hoje? Você consegue achar todo dia a Bíblia na sua casa hoje? Você consegue, com papai, mamãe, os filhos, achar as escrituras todo dia? Porque se você não tem achado, infelizmente eu vou ter que dizer para você, você poderá viver resquícios, dores, males, danos, dificuldades, lutas, desvios, simplesmente porque há um abandono. Não há como abandonar a Bíblia e ser bem sucedido. Não há como, enfim, viver dentro de uma casa onde a Bíblia desapareceu da vida, da mente, das emoções, do culto doméstico, e querer ter vitórias. Não tem jeito. Pouca gente aqui desliga o celular de madrugada para descansar. Você desliga o seu celular para descansar, desliga. Quando você acorda, você conversa. Você deixa de madrugada ele caçando tudo que tem que caçar. Quando você levanta, você está doido para ler aquelas drogas ali, e aqui e ali, e a rolar. E tem gente, meus irmãos, que o dia inteiro, ele olha no espelho da vida, que se tornou o seu celular. O dia inteiro.
Eu quero dizer para os irmãos aqui, para cada pai que está aqui hoje, se você hoje não é uma pessoa que lê a Bíblia, meus pêsames. Se você é uma pessoa que não lê a Bíblia todo dia, meus pêsames. Se você é uma pessoa que não ora com teus filhos todo dia, meus pêsames. Sabe por quê, gente? Os teus filhos vão colher o que você está plantando. Não tem jeito. Os teus filhos colherão, enfim, as tuas lutas, as tuas distrações, as adversidades que simplesmente passam pela vida dos distraídos. Eu gosto muito de Josias aqui, daqui dá vários sermões, eu não vou pregar esse sermão aqui hoje, mas eu queria só que vocês atentassem. Quando esse moço fica sabendo, tem um livro perdido, o que significa esse livro? O que tem nesse livro? Quando ele toma posse e conhece esse livro, sabe o que ele faz? Primeira coisa que aparece aí, né? Tendo ouvido as palavras do livro da lei, versículo de número 11, né? Segundo Reis 22, ele rasga suas vestes. O que ele está dizendo aqui? É penitência, é dor, é dano, é reconhecimento de que as coisas não estão em ordem. Meus irmãos, para os lares aqui hoje que não têm tido a Bíblia todo dia, aberta dentro de casa, tem que achar uma hora. Tem que achar um momento, tem que achar uma ocasião, tem que ser cedo, tem que ser meio-dia, tem que ser de tarde, tem que ser de madrugada, mas tem que achar uma hora. Seus filhos crescerão sem conhecer o Evangelho. Eles não vão dar conta da vida na frente, gente. Tem muita coisa que nós vivemos porque faltou ensino das Escrituras. Muitos problemas que os filhos já viveram porque os pais fracassaram lá no passado em simplesmente mostrar que o Senhor é Deus, Jesus Cristo salva. Enfim, Deus trabalha caráter na minha vida, Ele trabalha meu temperamento, Ele trabalha as minhas emoções, Ele planta o fruto do Espírito, Ele embasa a minha vida para ser uma vida de servo, ter uma vida que leva Deus a sério nos poros e na vida é todo dia. Agora, que livro que ensina isso? É a Bíblia. Não tem outro livro. Então, mais uma vez, eu preciso cobrar aqui da igreja. Eu não sei se alguns aqui já têm aquelas Bíblias que são hoje impressas aí no celular, né? Toca, ouve. Gente, eu tenho falado demais isso. Tem criança que ele vai dormir, você põe a Bíblia para tocar lá, deixa a Bíblia falando lá um pouquinho, para a criança ouvir. Parece bobagem. Olha, ela vai guardar alguma coisa, vai descer ao coração. Não precisa ser meia hora não, pode ser 5 minutos, pode ser 1 minuto, pode ser um texto, pode ser uma leitura, mas eu estou desafiando aqui os pais que estão presentes aqui, aqueles que estão em família ainda. Gente, jogou a Bíblia fora, está jogando a família fora, não tem jeito. Ah, meu filho é bem sucedido, de vez em quando eu ouço, meu filho é vitorioso, meu filho formou na universidade, fez PhD, PHY, pós-doutorado, aí eu pergunto simplesmente, ele conhece o Evangelho? Ele conhece Jesus? Ele conhece a graça de Deus? Não, está desviado. Olha, já... Simplesmente, gente, pode jogar os diplomas fora, pode jogar a cultura fora, simplesmente a boca do inferno está aberta para recebê-lo. Eu estou desafiando aqui os pais, aí eu coloco a mão junto. Olha, a gente só muda quando a gente começa a ser radical. Se a gente não for radical em algumas coisas, a gente não muda. Quem corre, corre sempre. Quem mente, mente sempre. Quem finge, finge sempre. Quem distrai, distrai sempre. Agora, quando você toma uma atitude radical, e que é qual atitude radical que aparece aqui? O que significa rasgar as vestes? Eu reconheço que as coisas estão ruins, eu reconheço meu pecado, eu reconheço minha distração, eu reconheço a minha distância, eu reconheço aqui, enfim, que eu me desviei, eu me afastei, enfim, ele rasga, enfim, reconhecimento do pecado, da nulidade da vida, da necessidade de voltar-se para Deus, de buscar de novo o Senhor, de voltar-se completamente para o Senhor. Dá uma pensada hoje, pai. Eu gosto daquela história do Jaime Kemp, quando ele diz, né, que numa casa, a criança era tão arteira, tão difícil. Não sei se aqui tem crianças arteiras, né? Acho que saíram todas. Não tem, aqui só tem criança jóia agora. E, enfim, aquela criança que enfrentava o pai. E o menino já tinha 8 anos de idade. Ele conta lá no livro, diz que é uma história verídica, né? E o menino era tão desobediente, tanta luta, tão boca a boca, batia a boca com os pais, que em um determinado dia os pais disseram, chega! Aí o pai e a mãe, de madrugada, fugiram de casa.
Deixaram o menino sozinho. Pode ficar com a casa aí para você. Diz que é uma história verdadeira, não sei se eles voltaram depois. Mas diz que os filhos eram ele era tão ruim, o menino, que os pais fugiram de casa. Fala a verdade, você já deu vontade de fugir de casa, pai? Acho que não, né? Dá para consertar seu filho ainda? Ah, não, eu já consertei, amém. Eu queria que os pais mais velhos aqui, né, lembrassem. O que você tem de legado do seu pai? O que você tem de legado? Gente, cada um de nós carrega no poro e na vida o papai. Que coisa boa, a gente carrega alegria, carrega educação, carrega gesto. Alguns carregam beleza, outros carregam feiura. Herança dos pais, glória a Deus. A gente tem tanta coisa boa que recebe deles. Agora eu queria que os filhos que estão presentes aqui agora, que têm pais vivos ainda, que eles pudessem dizer depois, no funeral do seu pai: eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, pela história de vida que ele me passou, pelo evangelho que ele me legou, pela graça de Jesus sobre a vida dele, pela autoridade espiritual que ele viveu, pela vida que ele viveu aos pés da cruz do Calvário e de Jesus. Enfim, que os filhos possam dizer no dia que sepultar os pais que estão aqui hoje, e os filhos que estão presentes dizer: olha, glória a Deus pela vida do meu pai, glória a Deus pela paixão que ele tinha para com o evangelho, glória a Deus pelo compromisso que ele tinha para com a pessoa de Jesus, glória a Deus porque a Bíblia era um livro aberto na nossa casa, e esse livro mudou a minha vida. Eu não sei se está na hora de alguns pais rasgarem as vestes. Mas se você não tem lido a Bíblia com seu filho, está na hora de rasgar as vestes. Está na hora de dizer: Deus, eu preciso de tempo, eu preciso dar um jeito. Que seja 5 minutos. Mas 5 minutos é suficiente? 5 minutos é suficiente? O que vocês acham? 5 minutos é suficiente? Meus irmãos, vários acidentes não teriam acontecido se a pessoa tivesse atrasado 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Imagina 5 minutos. 5 minutos pode mudar a vida do seu filho. 5 minutos pode mudar a sua casa. De repente, você vai começar, você e sua esposa, né? Porque os filhos nem obedecem mais. Filho de 6, 7 anos já manda dentro de casa, manda na geladeira, manda no filho, manda no pai, talvez nem obedeça mais. Mas de repente o filho vai ver, né? O que esses pata-choca ficam sentados aí 5 minutos, segurando na mão do outro, lendo a Bíblia? O filho, enquanto isso, ele bloqueia, boicota, mexe no celular, ranzinza, cara feia. Pode acontecer, mas já dá para encarar. Será que não dá para enfrentar hoje um filho? Não dá para enfrentar dizendo: meu filho, senta aqui, vamos conversar, vamos orar. Quem manda nessa casa aqui somos nós. Você não está satisfeito aqui? Enfim, comece a ficar, porque você vai ficar aqui. Rasgar as vestes, gente. Rasgar as vestes. Talvez alguns pais tenham que rasgar as vestes aqui hoje, de vocabulário. Eu estava pensando nisso. De vez em quando eu vejo pastor Nilton mandando, ainda bem que o Nilton não manda não, viu? Nem o Nilton, nem o Leandro. O pastor manda piada imoral no WhatsApp, manda no grupo de pastores. Os negócios são simplesmente nojentos. Eu não entendo essas coisas. Pai que quer a sua casa aos pés da cruz do Calvário, ele tem que jogar o vocabulário fora. Aquele vocabulário que não presta, aquele vocabulário sujo, aquele vocabulário que denigre, aquele vocabulário que não cabe na boca de ninguém. Não existe esse vocabulário dentro da casa da gente. Filho não pode ouvir dentro de casa, né? Filho de uma égua, filho de não sei o quê. Não dá para ouvir isso dentro de casa não, gente. Está na hora de mudar, se tem esse vocabulário dentro de casa. Rasga essa veste, rasga essa veste. Pai que mente, fala que eu não estou. O filho vai lá e fala: papai, não está não. Mas não está não? Não, ele mandou falar que não está não. Já aconteceu muitas vezes, já aconteceu comigo isso. A porta de casa aí, manda lá, a menina chega e fala: meu pai não está não. Não está não, mas eu estou ouvindo a voz dele. A mãe falou para falar para o senhor que ele não está não. Vão rasgar a veste, joga essa mentira fora, vão jogar fora. A ideia de Josias aqui, meus irmãos, enfim,
nós precisamos voltar para Deus. Ele repara o templo, ele termina a obra, ele institui de volta ali os sacrifícios, o culto começa a acontecer. Meus irmãos, versículo 27, depois você lê em casa, esse texto é longo, ele vai para frente, é bonito quando ele, do 23 aí o 27, ele se quebranta diante de Deus. Gente, ele se quebra diante de Deus, ele vai mudando a vida, ele se humilha perante o Senhor, ele chora perante o Senhor. Pensa hoje, eu vou ficar só nesse rasgar as vestes. Rasgar as vestes implica, eu reconheço. Depois, se quebrantar, eu quero mudança. Se humilhar, eu reconheço os meus pecados perante o Senhor. E chorar. Chorar como reconhecimento de que se as coisas não estão no lugar, elas têm que ser colocadas diante de Deus para começarem a funcionar novamente. E finalmente você vai vendo lá na frente, leia depois a história de Josias. Josias não foi perfeito, ele teve lutas, o seu filho depois foi uma droga também, foi difícil, o filho parece que não entendeu o pai, mas ele volta a celebrar a Páscoa com o povo, ele volta a comungar com o povo, ele volta a reconhecer que só o Senhor é Deus, enfim. Vamos sair daqui hoje, Dia dos Pais, o Dia dos Pais que eu citei aqui, Adão, péssimo pai, Noé, mais ou menos, Abraão, dividido, Isaac, bom, de oração, carinhoso com a esposa, dividido, Jacó, um rolo só, Davi, perdido com os filhos e com as esposas, Salomão, não quero nem falar sobre ele, Roboão, um camarada que aprende a avareza com o pai, arrebenta com Israel, divide as tribos, Ezequias, um camarada que Deus abençoa, dá mais 15 anos de vida, mas quando ele está super bem, ele levanta a crista e se acha, enfim, a cocada não é a cereja do bolo, a cocada da baiana, e simplesmente ele é cobrado por Deus. Nasce o filho dele, né? O filho dele já estava vivo ali enquanto ele fazia o reinado, estava com ele, vendo ali as lutas do pai, mas as vitórias do pai, mas depois Manassés vai ser um péssimo rei, 52 anos simplesmente matando filhos em holocausto, nos seus rituais aí, porque ele era agoureiro, coisa doida. No finalzinho da vida ele faz uma oração, Deus, eu reconheço que o Senhor é Deus, tem misericórdia da minha vida, volta para Deus, e Deus perdoa uma praga dessa. Depois vem Amon, fica só 3 meses, e aí chega em Josias. Eu queria que você guardasse esse nome hoje. Leia a história dele na Bíblia, mas eu queria que você procure hoje. Dá vontade de chamar umas 5 pessoas aqui agora e fazer uma entrevista. Jura dizer a verdade, nada mais que a verdade sobre a palavra de Deus, e fazer jurar igual faz lá e fazer uma pesquisa aqui agora. Pegar aleatoriamente e perguntar, a Bíblia está achada na sua casa? Se acha a Bíblia todo dia na sua casa? A Bíblia é um livro fácil de ser achado? A Bíblia é lida todo dia? A Bíblia é vivida todo dia? Os filhos ouvem da boca do papai e da mamãe, que são servos de Deus, são homens de Deus, levam Deus a sério, a Bíblia é regra de fé e prática. Gente, se não for assim, a gente cria filho para nada. Dá tempo ainda, gente. Chega dessa palhaçada de dizer que é crente, não lê a Bíblia e não ora, não é apaixonado por Jesus. Jesus tem que ser o encanto da nossa alma, não tem nada melhor, não tem nada maior, não tem nada mais bonito, não tem nada mais vibrante, não tem nada que aquece mais a gente, não tem nada que empolga mais a gente, não pode ter nada que empolga mais o filho, a não ser a pessoa de Jesus. Não tem nada para nenhum filho, não é beleza, enfim, não é aparência física, não é cultura, não é diploma, não é simplesmente grandeza, onde ele se torna médico, dentista, advogado, enfim, político, não sei o quê. Tudo isso é escória, é lixo, quando os nossos filhos não aprendem a amar a pessoa bendita, amorosa, adorável, magnânima de Jesus. Função dos pais. Sacerdote dentro de casa é o pai. Você fala, Deus, o que eu faço? Meu filho está longe, hoje meu filho está desviado, meu filho está para lá de Bagdá, meu filho já é parente de Ali Babá em algumas coisas, mentiroso, enfim.
Meus irmãos, se está vivo, Deus muda. Se está vivo, Deus traz de volta. Se está vivo, o milagre ainda acontece. Se está vivo, a obra de Deus continua. Porque Deus não está salvando pedaços de gente. Aí Deus salva o papai, salva a mamãe. Não, Deus tem salvo famílias. Deus trabalha famílias. Então, como Josué disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou de Deus, minha esposa é de Deus, meus filhos são de Deus, as gerações seguintes serão de Deus. Essa tem que ser a estrutura que eu prego. Agora, como eu consigo viver isso? Se a Bíblia for o livro que eu como todo dia e bebo todo dia, e a oração presente. Pergunto para os pais aqui hoje, os pais que têm filho dentro de casa, porque os que casaram já foram embora. A gente às vezes faz isso com os netos hoje. Mas os filhos que pegam e abraçam o filho, a filha que está dentro de casa ainda, e ora por ele dizendo, meu filho, eu estou te abençoando para o seu dia, abençoando, enfim, os projetos fechados sobre a sua vida, pedindo a Deus que abra. Meus irmãos, tem pai que nem toca no filho. O filho parece que é aquele pouco espinho, né? Tem pai que nem abraça o filho, nem chega perto. Pai, estou desafiando vocês aqui hoje. Estou desafiando a nós. Tem muita coisa para fazer. Se está vivo, é de Deus e vai para o céu, vai para a glória de Deus. Satanás não tem vez na nossa casa e na nossa família. Tem que ser essa pregação. Mas a Bíblia tem que ser achada, tem que estar aberta, tem que estar sendo lida, tem que estar sendo vivida. Nem que seja 5 minutos por dia. Ora por isso.